A história aqui conta do reinado de Balaque, o rei Balaque. E nessa época, aqui no capítulo específico, que vai do capítulo 22 até o 24, o povo judeu, eles estão vindo e são numerosos, é muita gente, o povo judeu, quando eles estão procurando a terra prometida e tal, e quando eles passam no reinado de Balaque, onde eles passavam, porque era muita gente, eles acabavam consumindo tudo que tinha no lugar, então não era inumerável as pessoas. Então eles iam consumindo o que tinha ali no reinado, ali, não dentro do reino, mas as coisas ao redor, né? E eles iam consumindo, e como era um povo que era o povo de Deus, um povo abençoado, todos os reinos que tentavam tirar o povo judeu do reinado deles, quando iam para a guerra, eles perdiam. Então era meio que impossível ganhar deles. E quando eles chegam no reinado de Balaque, Balaque fica doido, e ele conhece Balaão, e ele vai e fala: não, se esse povo judeu ficar aqui, vai acabar com o meu reinado aqui, vai acabar com as minhas terras, vai acabar com tudo, e eu não posso ir contra eles. Então aí ele pede para um servo, uns príncipes e tal, vai lá e fala com Balaão, para ele vir aqui e amaldiçoar esse povo, para ele sair da minha terra, não consumirem nada, e se eu for para a guerra com ele, eu ganhar. Aí ele vai e pede para alguns príncipes, né, que tem versão que é príncipes, ou o povo dele lá, e pede para ir até Balaão, para ele amaldiçoar. Aí no capítulo 22, versículo 5, mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amade. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo. Isso a mensagem do rei Balaque para Balaão: pois eles são mais poderosos do que eu, talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram no lugar onde Balaão estava, e entregaram a mensagem a Balaão. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã contarei a vocês o que o Senhor me disse. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Lembra aqui, Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aqui Deus tinha sido bem claro com Balaão: não vai com eles são um povo abençoado, e foi ele mesmo que abençoou. Então não tinha o que fazer, era não e não, e pronto. Aí no versículo 15: aí Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos, mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zipo, peço que venha logo até aqui. Venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu: mesmo que Balaque
mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra o Senhor, meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Foram gente mais importante falar com Balaão, e foram com mais riquezas. Deus já tinha falado não, mas Balaão, como vieram mais pessoas importantes e mais riquezas, Balaão, acho que ele titubeou e falou: não, peraí, já que vocês vieram, eu vou trocar uma ideia com ele de novo. Vai que, né? Mas eu vou lá conversar com ele, vai que ele deixa. Versículo 20: durante a noite o Senhor apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Versículo 22: Deus ficou irado porque Balaão foi. Deus ficou irado porque Balaão foi. Aí você fica pensando, mas Deus falou, Deus apareceu, aqui nessa versão diz, durante a noite, Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Aqui eu tiro assim essa liberação de Deus como se fosse uma criança que vai fazer alguma coisa e pede para a mãe ou para o pai: mãe, eu vou ali, pode ir. Só que esse pode ir, você olha assim, fala: não pode. É igual também a esposa, a gente vai fazer alguma coisa: pode fazer. Ixi, não pode, não tem como fazer. Esse pode fazer não é para fazer. Então a gente já, com a nossa intimidade que a gente tem no marido com a esposa, esse pode dela, o jeito que ela fala, a gente sabe que não pode. Assim como o filho também, se pede alguma coisa para o pai e para a mãe, fala: não, vai, não, pode ir, não, vai lá. Aí a gente: não, peraí, esse vai lá, esse pode ir, não é para ir. Eu entendo desse jeito, por isso que no versículo seguinte, no versículo 22, fala: Deus ficou irado porque Balaão foi. Porque só pode ter sido isso. Deus, ele já tinha falado para não ir, mas como Balaão viu que tinha mais riquezas, mais pessoas importantes, ele foi lá tentar falar com Deus para ver se tinha um jeitinho. Deus meio que, como se dizer, irônico, falou: não, vai lá. E ele foi. Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus empregados o acompanhavam. Nessa versão fala, acho que é King James. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada, foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Essa é a primeira vez que Balaão bateu nela. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta, a segunda vez que ele bateu na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, não mataria você. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou sua jumenta, em que você tem contado toda a sua vida?
Será que tem o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse um anjo que estava no caminho com a espada na mão. Então, até aqui, Deus, ele falava com Balaão. Balaão, vamos se dizer que para Deus falar com Balaão, ele tinha intimidade, eles tinham, conversavam. O rei Balaque falou: tudo que você abençoa é abençoado, tudo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Deus apareceu para Balaão, nessa versão fala que Deus apareceu para Balaão, mas depois que Deus se irritou, quando ele estava no caminho, que eu acho bem interessante, a jumenta viu o anjo, mas Balaão não. Então, vamos se dizer que a jumenta tinha mais espiritualidade do que Balaão nesse momento. Ela viu o anjo e ele não viu. Ele batia nela sem saber o porquê, e ela, sem entender, tentando proteger ele, apanhava porque ela estava vendo o anjo. Ela tinha visão, mas Balaão não tinha. Nesse momento, Deus deu uma tirada de poder de Balaão, porque ele ficou sem a visão espiritual. Nesse momento, Deus já estava irritado até aqui. E a jumenta conseguia ver, e doido também Balaão, que estava conversando com a jumenta. Mas para vocês verem como ficou bem sério o negócio. E já estava, né? Deixa eu ver aqui, porque 3 vezes. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? E eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. É o que eu mencionei daquela hora. Não, vai lá, pode ir, você que sabe. E ele foi. Mas a jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu brinquei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Aqui sim, aí o anjo liberou ele para ir até o reinado lá de Balaque, onde Balaque queria. Que aí o anjo falou com ele: não, agora você vai, mas você só vai falar o que o Senhor falar. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Consote, onde Balaque ofereceu um sacrifício, touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Aí vem as profecias, se eu não me engano, eu não lembro se são 3 ou se são 4 oráculos ou profecias que falam, depende da versão. Só que todas elas, Balaque ele vai fazendo esses ofertórios aqui, vai ofertando os sacrifícios e tal. Só que quando chega na hora, Balaão vai lá no terreno sozinho. Quando ele consulta Deus, Deus vem, dá uma mensagem e abençoa o povo judeu. Aí Balaque fica doido, resumindo, né? Balaque: meu Deus, mas não é possível, esses caras não estão vendo essa multidão de gente que está acabando com tudo. Não, vamos ali, vamos no outro canto ali, você vai ver que lá está pior o negócio. Vocês têm que me ajudar, vocês têm que amaldiçoar esse povo, que senão não dá.
Aí quando Balaão ia lá para amaldiçoar o povo, Deus vinha mandar outra mensagem. E ele abençoava o povo judeu de novo. Aí lá vem Balaque: não, mas você abençoou de novo. Não, é possível. Não, vamos em outro lugar. Vamos lá no Monte Alto. Lá é mais alto, lá você vai ver lá de cima que o povo está acabando com tudo. Chegava no Monte Alto, lá fazia todo o rito, todo o sacrifício ali. Quando o Balaão ia para amaldiçoar, Deus falava com Balaão. Balaão ia e abençoava o povo judeu. Até que Balaque fica irado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda, terceira profecia. O capítulo 23. Números 23, capítulo 23 agora. No versículo 11: então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Não, essa aqui é a segunda. Essa aqui 24, acho que é 24. Só um minutinho. Depois do terceiro, 27. A última profecia de Balaão, 15. Deixa eu ver se eu acho aqui. No capítulo 24, versículo 1. Dessa vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez essa profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel! Como são belas as suas barracas! Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso que Agar, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra em sinal de ódio e disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas dessas 3 vezes você só abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos meus mensageiros que, mesmo que você desse toda a sua prata e todo o seu ouro, não poderia desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta, e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Aí vem a última profecia de Balaão. E resumindo é isso: ele abençoou o povo até pela 4ª vez. Balaque ficou irado, mandou ele embora. Balaão, ele ficou com um olhar
querendo ou não, as riquezas, ele só ficou com um pouco de temor quando o anjo apareceu, quando ele viu o anjo, quando ele viu a jumenta falar, ele respondeu a jumenta. Depois ele voltou a ter visão, Deus voltou a falar com ele, e por medo de morrer, ele começou a só falar o que Deus estava falando, e foi embora. Mas aqui a gente acaba a história, no capítulo 24, meio que, mas o que Balaão fez tanto de errado? Quando eu comecei a estudar, eu não estava entendendo. Eu falei, mas o que Balaão fez tão errado aqui? Que em outros livros falam de Balaão e outras pessoas falam que era um profeta. Ai meu Deus, eu esqueci a palavra agora. E eu não entendi. Eu falei, mas o que aconteceu? Depois, estudando e procurando, eu vi, dei uma olhada em Números, no capítulo 31. Em 31, no versículo 14. Aí vocês vão entender mais a ira de Deus com Balaão. Capítulo 31, versículo 14. Amém? Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Deus, os filhos de Israel, a se perverterem contra Deus o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Então ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não quis que ele amaldiçoasse. Mas aqui a gente entende que ele foi e falou para Balaque: ó, eu não consigo amaldiçoar, mas levam as mulheres lá, umas prostitutas, levam as idólatras, que eles vão acabar pecando, e nesse pecado eles serão amaldiçoados. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro 2 Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 14. Amém? Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância, malditos. Eles se desviam, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como os fontes de água, são homens como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Será que o homem fez coisa errada? Ele não amaldiçoou porque Deus não deixou, mas ele falou: ó, faz assim que vai ficar mais fácil para vocês. Eu não vou conseguir amaldiçoar que Deus não quer, mas eu vou te dar um caminho, visando o salário, né? Visando o dinheiro, porque quando Deus tinha falado não faz isso, já era para ele não ter consultado mais Deus. Se é não, é não.
Então não era para ele ter feito isso. Eu lembro de uma história, falando disso aqui, uma história que fala do, acho que é a primeira Reis, ou a segunda, que tem um homem de Deus. Deus pede para ele ir até um lugar, fazer alguma coisa e fala: ó, não entra na casa de ninguém do povo de lá, nem come, nem bebe água, nem nada. Você vai, leva a mensagem e volta. Quando ele estava voltando, veio um profeta, um falso profeta, vamos assim dizer, e falou com ele. Ele falou: não, mas o caminho até lá é água, não sei o que, você vai ter sede, vai ter fome, vem aqui em casa, eu sou profeta, não tem nada. Aí ele repensa e fala: não, mas o cara é profeta, então eu não vou lá. Deus falou para eu não ir, mas o cara é profeta, o cara é de Deus também. Foi, comeu, bebeu. Quando ele comeu e bebeu, Deus usou o falso profeta, falou: ó, amaldiçoado é você. E eu falei que ia dar ruim. Então, porque você comeu e bebeu na casa dele, quando você sair vai dar ruim. Quando ele sair, o leão matou ele. Não comeu e nem fez nada, né? O corpo ficou lá, não sei se o irmão lembra. Ele deixou o corpo do lado. E o leão ficou olhando o corpo do lado da jumenta que estava levando o cara até a cidade que ele deveria voltar. Mas por desobediência. Então, Deus tinha falado com ele: não come nem bebe lá. Eu estou falando. Se você fizer, vai dar ruim. Mas é o cara: não, mas eu amo o povo de Deus, eu não sei o que, eu vou também. E acabou que ele morreu. Então eu lembro dessa história por causa disso aqui. E tem umas referências aqui que eu separei. A ganância e a desobediência, né? E que fala em Números 22, do 7 ao 12, falando porque ele quis o dinheiro e tal, e os príncipes mais poderosos, e um valor mais alto e tal. E teve uma hora que, quando ele viu, acho que tanto dinheiro e as pessoas tão importantes, ele meio que deu uma quebrada no coração. E, cara, meu Deus, aqui eu vou fazer tal coisa com esse dinheiro, eu vou fazer assim, o pessoal mais importante. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Como até o Elisólogo falou para mim esses dias sobre, acho que Pedro e Paulo, né? Que eles estavam comendo com os gentios e Pedro estava com eles, e quando chegou os judeus, que eram, se dizer, o mais importante, Pedro levantou e foi comer com os mais importantes, foi falar com os outros. E Paulo na hora repreendeu, falou: sim, a gente está aqui comendo com os pobres aqui, com os, né, os mais humildes, você vai levantar só porque chegou os judeus aí que são mais importantes? Você vai deixar o povo agora aqui de lado porque chegou o pessoal mais importante? Ele repreende Pedro. E aqui vê que Balaão, quando viu o pessoal mais importante, viu a quantia de dinheiro maior, o coração dele já balançou. Então Deus já viu que falou: ixi, esse aí não vai dar. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente, nós mesmos, todos nós aqui, eu e tudo. Às vezes, quando chegar alguém mais importante, ou chegar alguém, né, falando, a gente acha que o cara é mais de Deus, o cara é não sei o que, vamos se dizer assim, e a gente deixar alguma coisa de lado, deixar quem a gente anda para ir pro lado do cara, ou porque tem dinheiro, ou porque a igreja, nossa meu Deus, ou porque a pessoa se intitulariza mais importante. E às vezes as pessoas acabam indo para esse lado e esquecem a palavra de Deus mesmo, a palavra que é pura, a palavra que é simples, e não precisa de riqueza, porque riqueza a gente não vai levar para lugar nenhum, a não ser a riqueza espiritual, a intimidade com Deus que a gente vai levar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que devemos continuar onde estamos, sempre vendo o que é feito onde nós estamos, o que é falado onde nós estamos, e não observar riquezas do mundo para nos levar para o outro lado, com outro pensamento, que às vezes acaba levando para esse tipo de pensamento: não, ali tem mais dinheiro, ali é melhorzinho, ali não sei o quê, sendo que lá não é bênção, sendo que lá vai levar a gente para o pecado, sendo que lá a gente vai levar a gente para a idolatria. E infelizmente as pessoas têm isso. E o lugar que você aprendeu, o lugar que você sempre teve, o lugar que é mais humilde, um lugar que é um povo usado por Deus,
E a gente está nesse lugar, Deus está falando com a gente, e às vezes, se o coração titubear para esse lado, será que a nossa intimidade com Deus continua? Será que a nossa visão espiritual vai continuar? Até que só vai abrir quando um animal vir falar com a gente ter medo de algo, porque nos ameaçou de morte, como Balaão foi ameaçado aqui pelo anjo. Fidelidade, a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Em Números 23, 19 e 23. Mesmo que Balaão tentasse amaldiçoar Deus, Deus transformava a maldição em bênção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Israel estava sob o manto da aliança, e nenhuma palavra contrária poderia romper o que Deus havia determinado. Então, quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Quando Deus está no controle, quando Deus está tomando conta, ninguém pode fazer nada. Quando Deus está no controle, quando Deus vem desde o começo, nenhuma palavra pode amaldiçoar a quem está sendo abençoado. Onde Deus está, nada de mal habitará. Onde Deus está com a mão, nada de mal vai fazer ruim. Onde Deus está abençoando, não tem ninguém, nem poder nenhum que possa amaldiçoar o povo de Deus, assim como os judeus estavam sendo abençoados. Ele estava tomando conta, à noite tinha fogo, de dia tinha luz, ele tinha o maná, ele tinha tudo, ele prometeu a terra, ele mostrou, ele estava levando o caminho, ele protegia contra as guerras, ele protegia contra maldições, ele levava comida, água, ele levava o povo, ele estava conduzindo o povo até a terra onde ele queria que eles ficassem, e ninguém poderia amaldiçoar. Ninguém vai amaldiçoar quem está abençoado, quem está sendo abençoado por Deus, quem está sendo conduzido por Deus. Essa palavra me remete a isso. Ninguém pode amaldiçoar onde Deus está abençoando. Isso em todos os lugares, em todos os setores, em tudo que você fizer. Quando Deus está abençoando, ninguém, nem palavra contrária, nem trabalho, nem nada vai amaldiçoar a nossa caminhada quando Deus está no controle. Amém? Em nome do Senhor Jesus, dá glória a Deus aí, quem pode. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom, Senhor é bendicionado, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, o Senhor é bom o tempo todo. E aqui também é obediência, assim como a Cris trouxe a palavra esses dias sobre obediência. Balaão não obedeceu a Deus. Balaão, ele estava obedecendo e Deus era com ele até onde ele estava obedecendo, mas a partir da hora que o coração balançou, que ele quis tentar trocar uma ideia com Deus para ver se ele mudava de ideia. Quando ele deixou de obedecer o povo de Israel matou Balaão. Acho que eu não contei aqui no versículo, mas o povo de Israel matou Balaão. Os judeus mataram Balaão. E ele morreu como um homem qualquer, não como um profeta, porque os profetas, eles tinham, todo mundo tinha um respeito com os profetas, sabiam que Deus usava os profetas. Então eles tinham temor de fazer alguma coisa com quem era profeta. Mas aqui os próprios judeus que criam em Deus e sabiam quem eram os profetas, e sabiam o que Deus fazia com os profetas, quando viu Balaão, sabendo de tudo o que ele tinha feito, que eles fizeram o povo se converter, mataram Balaão. Então isso a gente tem que obedecer. Quando é não, quando é sim. Eu tiro da vez que eu estava no caminhão, e Deus sempre falando para a gente vender o caminhão, me mostrando
todas as ocasiões que era para vender o caminhão, todo mundo falando que era para vender o caminhão, vinha na igreja, abria aqui, Deus falava comigo, vende o caminhão, e eu não quero vender. Então o que acontecia? O caminhão quebrava. Então, você não vai vender, também não vai dar. Você não vai vender, também você não vai ganhar. Porque se eu tivesse arrumado e o caminhão tivesse continuado a dar dinheiro, eu não ia vender, de jeito nenhum. Eu pensava comigo, não, é um negócio meu, fosse eu que me deu, então eu tenho que continuar, é a minha empresa, é o meu negócio, eu vou continuar. E toda vez que eu tentava continuar contra a palavra de Deus, ele fazia o caminhão não andava, então eu ganhava dinheiro, então eu não prosperava, e eu só me enfiando em dívida, e acabando mais, acabando com saúde, acabando com tudo, até o momento que eu vendi. Nós conseguimos um apartamento que foi Deus que mostrou, Deus conduziu todas as pessoas em forma de pagamento e tudo, e eu vendi o caminhão, consegui pagar a entrada, e hoje a gente mora num lugar abençoado. Glória a Deus por isso. E Deus deu continuidade na história, e está dando, e está direcionando. Então, quando Deus abençoa, quando Deus está abençoando, ninguém pode amaldiçoar, mas depende da nossa obediência. Nós temos que obedecer e ter a sensibilidade e ter o entendimento que Deus está falando com a gente. Nós temos que ter essa sensibilidade que quando Deus fala com a gente escutar, nem sempre vai ser voz audível. Tem muitas pessoas que têm esse prazer de escutar a voz de Deus. Às vezes que eu falo para os irmãos, Deus fala comigo, não é com voz, mas vem na minha mente, assim como eu falei na quinta-feira, que veio à mente dando uma visão e tal, e foi assim com essa palavra de hoje, foi assim muito mais forte no dia que eu fui na crise, falei do Etíope, falei da Torre de Babel e tudo, tá? A irmã citou um dia, eu até tinha esquecido, a irmã citou. Deus, eu não escuto a voz, mas vem na minha mente. E isso eu tenho prazer e eu sinto falta quando não vem isso. E a gente tem que ter a sensibilidade, às vezes não é por voz, mas às vezes é por uma mensagem de alguém, às vezes é por uma frase, às vezes é você aqui estudando, Deus fala. Tem um louvor que eu e o Wesley a gente escreveu, e eu estava ali, eu queria escrever uma letra, queria escrever alguma música, algum louvor, alguma coisa, e eu parei, comecei a assistir televisão, coloquei no YouTube e falei, deixa eu procurar. E quando veio uma história, eu fiquei, acho que quase uma hora chorando direto, sem ninguém entender, e eu chorando, falei, Wesley, vamos fazer esse louvor sobre essa história, que era sobre Jesus e Nicodemos. E a gente fez o louvor. E é incrível quando Deus usa a gente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente tem que entender que é Deus falando, ou sim ou não. E é muito importante essa obediência quando Deus está chamando a gente para fazer algo, quando Deus está nos impedindo de fazer algo, quando Deus está falando para a gente não prosseguir naquela história, ou naquela coisa que a gente está buscando, ou em buscar mais Ele, ou em um chamado. Deus é visível e notório que Deus está chamando. É visível e notório que Deus está chamando. E a gente sente, mas a gente não quer acreditar. E a gente vai querer fazer com que faça conforme a gente quer. Mas não é o nosso querer, não é a nossa vontade. A gente tem que entender isso. Verdade. Que é a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E se a gente não obedecer, daí a história do Abraão. Ele não obedeceu, quis seguir do jeito que ele quis. E infelizmente depois ele se corrompeu por dinheiro e acabou sendo morto, vamos se dizer, como se fosse um inimigo, não um profeta que era usado por Deus. Amém, meus irmãos? E agradeço a oportunidade, não sei se eu decorei muito, tinha mais coisa aqui, mas acabei atropelando. E que Deus possa abençoar vocês a cada minuto, a cada segundo, que em nome do Senhor Jesus, onde Ele está abençoando, ninguém pode amaldiçoar. Em nome do Senhor Jesus, que a vida de vocês seja abençoada.
em todos os quesitos, em todos os ministérios, em toda a parte, tanto financeira como principalmente espiritualmente. Aleluia. Abençoar as nossas vidas, nos mostrar, ter a visão, ter a sensibilidade do mundo espiritual. Não que um animal irracional tenha mais intimidade ou tenha a visão aberta e nós não. E Ele que venha nos alertar para o que a gente não está vendo e que nós temos que ver. Em nome do Senhor Jesus, que Ele possa usar a gente em todos os lugares, que venha nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. E assim as palmas que